Olá, ótima tarde a todo mundo que está assistindo a gente. Meu nome é André Bernatti, eu sou jornalista de saúde e ciência, sou repórter da Veja Saúde, da editora Abril, e sou presidente da Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Ciência, a Rede Consciência. Bem-vindos ao segundo dia do 7º Congresso Todos Juntos contra o Câncer, o TJCC. Nos próximos minutos eu vou moderar o debate É Lei? Como funciona a regulamentação na saúde? Esse debate é organizado pelo movimento Todos Juntos contra o Câncer. A lei é uma norma criada para estabelecer regras que devem ser seguidas e obedecidas por toda a sociedade. Porém, entre a proposta de uma nova lei, a discussão, a aprovação e a sanção, há um tempo. E muitas vezes essa regulamentação demora muito tempo. E isso também é uma realidade no caso do câncer. O combate ao câncer obteve grandes avanços nos últimos anos no Congresso brasileiro, com a aprovação de leis que podem modificar a vida de muitas pessoas. Porém, há uma demora na regulamentação dessas novas leis. É o caso, por exemplo, da Lei dos 30 Dias e do Registro Compulsório do Câncer. Para falar a respeito desses temas, vou chamar nossos 3 convidados. A primeira delas é a Tereza Gutierrez, que é especialista em Direito Administrativo pela PUC e em Assuntos Regulatórios de Medicamentos na Faculdade Oswaldo Cruz. A Tereza também é presidente da Comissão Especial de Direito Sanitário da Ordem dos Advogados do Brasil, na seção São Paulo. Nossa segunda convidada é a Maria Inês Gadelha. Ela é chefe de gabinete da Secretaria de Atenção Especializada do Ministério da Saúde. Nosso terceiro e último convidado é José Henrique German, ex-secretário de Saúde, de Estado da Saúde de São Paulo. Ele é médico formado pela Universidade de São Paulo, a USP, e doutor em Administração Hospitalar pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Bom, nós vamos começar com apresentações iniciais. Cada um dos nossos 3 convidados vai ter 10 minutos para falar e dar sua fala inicial. Vou começar com a Tereza. Por favor, Tereza, o palco é todo seu. Pode dar início à sua apresentação. Muito obrigado por sua presença. Obrigada. Fico lisonjeada com o convite. O Todos Juntos contra o Câncer congrega muita gente envolvida nesse assunto que é extremamente relevante para o país como um todo. E aqui, como presidente da Comissão de Direito Sanitário, a gente fica extremamente lisonjeada em estar junto com vocês. E parabéns pelo evento. Bom, eu fui convidada para falar sobre a função das casas legislativas, né, processo legislativo, e o que deve ser feito para regulamentar uma lei no Brasil, tá? E um dos temas mencionados foram basicamente essas 2 leis, né, que é a 12.732, que fala do primeiro tratamento nos 60 dias do diagnóstico do laudo patológico, né, do paciente com câncer, e a lei 13.896, que garante aí os 30 dias para fazer o exame quando a principal hipótese diagnóstica for neoplasia maligna, né? E aí, essas leis em específico, do meu ponto de vista, elas não precisariam ter uma regulamentação, um ato posterior, né, para garantir esse direito para os pacientes com câncer, né? Porque ela já é bem clara no direito que esses pacientes têm. Mas, assim, eu vou abordar primeiro, de um modo um pouco mais amplo, como que é esse processo legislativo no Brasil, e depois eu vou me ater um pouco mais a essas leis, e se der tempo aqui, eu vou tentar falar do projeto de lei do Estatuto do Paciente, da Pessoa com Câncer, né? Bom, no Brasil a gente tem um regime de legislativo bicameral. Então eu tenho, de um lado, né, a Câmara dos Deputados, que tem a representação do povo, e do outro lado eu tenho o Senado, que é a representação dos estados. No Senado, eu tenho cada estado e o Distrito Federal, eles têm 3 representantes, né? E na Câmara dos Deputados eu tenho ali uma distribuição que é uma lei complementar específica que trata disso, que traz aí a composição dos deputados que compõem a Câmara dos Deputados. No Brasil, a gente tem um processo legislativo complexo, né? A gente tem vários tipos de regras que podem coagir uma pessoa, um cidadão,
a ser obrigado ou não, ou até o próprio Estado, a fazer alguma coisa, né? Que a gente fala que, na verdade, o direito ele é um fenômeno social da sociedade. E esses senadores e deputados, quando a gente elege eles, eu acho que grande parte das pessoas não tem consciência, não tem isso tão claro. Quando a gente elege esses representantes, a gente está indicando para ele, né, e aí, conforme a bandeira que ele definiu na campanha ou tudo mais, a gente está indicando para ele que projeto, que política pública e que projeto político ele deve defender em meu nome, eu, eleitor, né? Então, quando a Câmara dos Deputados e o Senado eles aprovam certas normas, eles estão indicando que aquele dever do Estado ou aquela proibição do Estado é um valor para toda aquela sociedade, e quando a norma ela é sancionada, a gente vai chegar nesse ponto, ela tem um poder cogente perante toda a sociedade, né? Eu vou tratar especificamente, a gente tem alguns tipos de norma aqui no ordenamento jurídico brasileiro, mas eu vou tratar especificamente de 2 casos, para vocês entenderem basicamente como que é esse processo de tramitação na Câmara e no Senado, né? E de como essas casas legislativas se dialogam e que, na verdade, o que acontece é que grande parte das normas que são aprovadas, se você tem uma necessidade que ela seja aprovada de uma forma mais rápida, o melhor caminho para isso seria que essa norma fosse aprovada por medida provisória e não necessariamente por um processo de lei aí que pode ser até de iniciativa popular, né? Então, o que a gente tem aqui, de um modo geral, é que uma lei ordinária e uma medida provisória, ela pode ser iniciada por um parlamentar qualquer, ou às vezes até pelo presidente da República, pelo procurador-geral da República também, e até mesmo por um cidadão, tá? Algumas matérias têm iniciativa que são reservadas a certas pessoas que a Constituição definiu como titulares daquela iniciativa. É o que acontece muitas vezes com o presidente da República, que ele tem a iniciativa dele própria, específica, para falar aí, por exemplo, de servidores públicos, né? E aí o projeto de lei ele é distribuído em uma das casas, na Câmara, que representa o povo, ou no Senado, que é a conjunção das unidades federativas e do Distrito Federal que compõe o país, e esse processo começa a tramitar. Quando ele começa a tramitar, ele tem a designação de um relator, né? E também a designação das comissões que ele vai passar na Câmara ou no Senado, depende de onde começou, tá? A maior parte do trabalho em relação às leis no Brasil, elas acontecem no âmbito das comissões. É muito comum um projeto de lei se iniciar numa casa e ir para outro sem sequer sendo aprovado apenas dentro das comissões e ir para outra casa legislativa sem passar pelo plenário, tá? Então, acompanhar o trabalho dessas comissões, conversar com os deputados é um caminho bastante relevante, porque muitas vezes os deputados eles não estão no dia a dia ali para saber exatamente o que a população precisa. Então, esse trabalho de relações governamentais e proximidade é extremamente relevante, tá? Bom, e depois que passa, então, por essas comissões, ele vai para outra casa, e aí nessa outra casa ele pode ser aprovado do jeito que ele veio, e aí ele vai para a sanção presidencial, ou ele pode ser aprovado com emenda, e ele volta à casa anterior para a discussão e apreciação, ou ele pode ser rejeitado e vai arquivado, tá? Quando ele é remetido para a sanção presidencial, o processo legislativo ainda não terminou, porque a gente tem no ordenamento jurídico brasileiro uma previsão de que eu tenho que fazer durante esse processo legislativo todo um controle de constitucionalidade. Antes mesmo, então, da lei chegar, ela já passa, por exemplo, para a Comissão de Constituição e Justiça, que fala da constitucionalidade e legalidade do projeto de lei, e quando ele vai para a sanção presidencial, ele passa novamente por uma análise de constitucionalidade e legalidade. E aí o presidente, em verificando que aquele dispositivo
tem algum vício ou alguma inconstitucionalidade, ele pode vetar. E aí, depois que ele veta, esse veto em específico, né, então ele veta lá o artigo 6º, por exemplo, esse veto em específico volta, né, para a apreciação do Conselho. Então, é um processo demorado. Agora, você tem um procedimento específico que é previsto no regimento do Congresso, da Câmara dos Deputados e do Senado, que é um procedimento abreviado. Eu tenho lá a possibilidade do presidente da República solicitar a urgência na apreciação de um determinado projeto de lei, né? E aí, nesse procedimento abreviado, se a Câmara e o Senado não se manifestarem, o que acontece? As demais deliberações ficam sobrestadas, então eles acabam sendo obrigados, né, trava a pauta, né, que a gente chama, e começam a ser obrigados a apreciar a matéria, tá? Bom, eu não vou detalhar nada aqui em relação à sanção presidencial, porque estou com pouco tempo, mas aí agora eu vou tratar de um dispositivo que é raro nos outros países, mas que no Brasil é bastante comum, que é a medida provisória. A medida provisória, quando você vai pensar numa aprovação de uma regra que vai virar lei, certamente é o dispositivo e o mecanismo mais rápido, né, para você conseguir aprovar um projeto de lei. O requisito, né, para a medida provisória, ela não é lei, mas ela tem os efeitos de uma lei, e ela tem um período que ela pode surtir efeitos no ordenamento jurídico, que é de 60 dias, prorrogável por mais 60 dias. Né? Depois desse período, o Congresso Nacional obrigatoriamente tem que fazer a avaliação dessa medida provisória. Né? Então, o presidente da República, identificando uma situação, né, de relevância e de urgência, ele pode editar uma medida provisória que tem efeito imediato, né, e essa medida provisória ela vai ser remetida para o Congresso Nacional para análise. Alguns temas não podem ser objeto de medida provisória. Por exemplo, temas que necessariamente tem que ser avaliado, tem que ser editado por lei complementar. A lei complementar é um tipo de lei que ela demanda um quórum qualificado para sua aprovação. Então, a Constituição elenca as matérias que estão sujeitas à aprovação mediante lei complementar. Então, o presidente da República não pode editar uma medida provisória tratando dessas matérias, né? E ele também não pode editar uma medida provisória que já seja disciplinado em projeto de lei, que já tenha sido aprovado pelo Congresso e esteja pendente de ascensão presidencial. Tá? Então, não é possível. Tá? Então, ela tem vigência de 30 dias, prorrogável por mais 60, e ela vai para o Congresso Nacional. Tá? Se a medida não for apreciada em 45 dias, ela entra em regime de urgência e todos os outros temas ficam sobrestados nas duas casas legislativas. Então, o que acontece é que, normalmente, quando você tem uma iniciativa do Poder Executivo, né, no âmbito nacional, né, não estou pensando no processo legislativo nos estados e municípios, que também é uma possibilidade quando a gente vai falar de saúde, porque a gente tem aí os 3 entes podendo tratar dessa matéria, né? E então a medida provisória ela acaba sendo o mecanismo, né? Tendo um processo muito mais célere do que os outros, do que um projeto de lei complementar ou projeto de lei ordinária, porque ela faz com que o Congresso constitua, né, uma comissão mista, né, para avaliar essas medidas provisórias e emitirem parecer, e isso tem esse prazo, porque senão sobresta todas as outras discussões do Congresso Nacional. Tá? Então, considerando aqui a titulação, né, da minha fala, né, que é a função das casas legislativas e o processo legislativo que deve ser feito, o processo legislativo ele pressupõe, né, uma atuação de toda a sociedade, cada vez mais você vê o Congresso fazendo audiência pública para colher subsídios. O processo democrático, ele é um processo difícil, porque você tem, por um lado, os cidadãos, quando a gente vai falar, né,
pacientes com câncer, você tem pessoas ali que querem ter garantido o seu direito de um diagnóstico precoce, o que é extremamente relevante quando você vai falar do tratamento de câncer, e você tem, por outro lado, também o Poder Executivo com um orçamento cada vez mais apertado no setor da saúde, então você tem essas forças sociais que vão ali no dia a dia fazendo a pressão sobre os parlamentares para que eles consigam caminhar conforme os interesses desses atores sociais que compõem esse Estado nacional que a gente vive. Agora, esse processo democrático, muitas vezes, você não consegue viabilizar um caminho aí de diálogo e de discussão efetiva sobre o que os direitos e os deveres que o cidadão também tem em relação, por exemplo, a paciente, o que o Estado tem que ter como obrigação em relação aos pacientes com câncer, você acaba tendo uma demora um pouco maior nesse processo legislativo. E especificamente quando a gente vai falar da lei dos 60 dias de diagnóstico, quando a gente vai falar da lei dos 30 dias, você tem um problema aí que é a fila, né, que existe no Sistema Único de Saúde, mas essa lei, que é a 12732, ela não precisaria, pelo teor legal, de nenhuma regulamentação posterior de Ministério da Saúde, de Estado, de município, nada disso. Então, a vontade do Congresso naquele momento em que editou a lei foi garantir a todo e qualquer paciente com câncer do país o direito ao exame com 30 dias e o início de tratamento com 60 dias. Né? Então, nesse momento, a despeito da gente ter aí uma dificuldade de ser validado, desse direito ser efetivado, você certamente tem mecanismos aí para garantir que o Estado, os municípios e a União respondam pela obrigação de garantir isso. Tá? Então, a vontade do legislador foi a de garantir esses direitos e não vejo necessidade de uma regulamentação posterior, né, do Ministério da Saúde ou de quem quer que seja para que esse direito seja efetivado. Tá? Então, só aqui para resumir que o processo democrático ele é complicado, tem que ter muita paciência no dia a dia e certamente o que a gente tem visto é uma dificuldade até mesmo na tramitação de medidas provisórias, né, recentemente, porque você não está tendo um acordo aí entre o Congresso Nacional e o Poder Executivo em alguns temas, então tem tido muita modificação, muitos vetos sido derrubados, então a gente está num momento um pouco conturbado, mas faz parte do processo do processo democrático e do Estado de Direito. Então, era isso, basicamente, que eu gostaria de falar. Eu acho que eu extravasei um pouco o meu tempo e estou aqui à disposição e agradeço novamente a oportunidade. Tereza, a gente que agradece a sua ótima fala. Deu para ter ali um cenário muito bacana, né, entender. E para dar continuidade aqui à nossa mesa, vou chamar a nossa segunda convidada, que é a Maria Inês Gadelha, do Ministério da Saúde, que vai ter ali os seus 10 minutos de fala inicial para depois a gente ir para as perguntas. Maria Inês, boa tarde, prazer falar com a senhora. Fique à vontade para fazer a sua fala de abertura. Doutora Maria Inês, prazer falar com a senhora. Boa tarde. Boa tarde, Tereza. Prazer enorme estar aqui, dividindo a mesa com você e também com o doutor Germano. Eu levantei aqui 5 leis para demonstrar como que nós, aqui no Ministério da Saúde, lidamos com ela. A primeira delas é a Lei 11.664, de 2008, que, pelo menos na minha experiência, né, foi a segunda ou terceira lei que, como a Tereza falou, lei específica, que trata sobre ações operacionais já existentes e já, inclusive, previstas na Lei Maior Orgânica da Saúde, a 8080 de 1990,
que determina as competências para as diversas esferas de gestão do SUS, a União, o Estado e os municípios. Então, esta lei de 2008 foi posterior a uma lei do câncer de próstata, uma lei similar, Tereza, que se mostrou inteiramente inócua e desnecessária. Por quê? Porque exatamente era como se repetisse, não é? Obrigações que já estavam postas. E no caso dessa lei da próstata, é com um erro técnico e simplesmente que só teve de ser disfarçado e esquecido, porque obrigava a fazer-se uma ação de saúde que não encontrava respaldo técnico suficiente. Na lei de 2008, a 11.664, é a lei que trata também de ações já existentes nos programas nacionais de prevenção e controle do câncer do colo do útero e de mama, mas que nela se embutiu uma outra condição muito controversa tecnicamente e que persiste, que é a ampliação da faixa etária para a mamografia de rastreamento. Então, assim, as leis que têm acontecido, a Tereza levantou bem, são leis que praticamente versam sobre ações que já são de obrigação, que já são previstas e não precisam de regulamentação, não é? De uma regulamentação para acontecer. A segunda lei, que é a 12.732, de 2 dias para o tratamento, foi uma lei que, de certa maneira, refaz o que já existe, não é? Mas atesta, ressalta um direito. E o que foi que ela mostrou? Ela mostrou realmente que haveria necessidade de se fazer um monitoramento, porque no que a lei se sancionou, criou-se a obrigação desse monitoramento, não é? E o que nós estamos vendo de 2013 a 2020 é que esse monitoramento demonstra que mais de 1.619.000 casos de câncer foram incluídos no SUS registrados. Não significa dizer que foram todos os atendidos, porque nós estamos falando de registro, não é? E que em 46% de todos esses casos, desde 2013, o cumprimento da lei se faz, não é? Com mais da metade desse cumprimento acontecendo dentro de 30 dias e não de 60 dias. Isso global, de modo geral. Quando nós consideramos, por exemplo, o câncer de mama, esse percentual abaixo de 60 dias é de quase metade de todos os casos, né? Só que nós temos um percentual grande de casos sem tratamento. Tem o diagnóstico registrado, mas não se encontra o tratamento. O exemplo do câncer de próstata já demonstra que a situação é menos de acesso do que ao câncer de mama. No entanto, são cânceres diferentes, não é? Nós sabemos de comportamento bastante diferente.
Abaixo de 60 dias, apenas 32%. De 2013 a 2020, até julho de 2020, é que se conseguiu o cumprimento do prazo. Mas quando nós tratamos de doenças que são de evolução mais aguda, não é? Nós vemos que o cumprimento da lei beira os 80% abaixo dos 30 dias. Então, nos casos de leucemias agudas, né, isso é bem demonstrado. Em casos de leucemias agudas ou crônicas, acima de 60 dias, não chega nem a 18% a quantidade de doentes que não alcançaram o início do tratamento. Lembrando que nós estamos falando de diagnóstico no SUS e tratamento no SUS, né? Quanto à Lei 13.896, a dos 30 dias para o diagnóstico, nós consideramos, mesmo que a Tereza expôs, nós achamos que tanto a lei dos 60 dias como a lei dos 30 dias não tem por que haver uma regulamentação, porque regulamentada ela já está pelas próprias obrigações dadas na Lei Maior, a 8080 de 1990, e também pelas diversas normas infralegais já estabelecidas. As portarias que mostram como se organizar a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, como se habilitam os hospitais, como se dá acesso a isso. Porém, esta lei, como as outras, traz um problema técnico, porque ela determina entre o diagnóstico e para o diagnóstico a partir de uma alta suspeita ou de uma suspeita de câncer. E não determina, não diz o que é essa suspeita, nem tampouco se é o tempo de solicitação, né, do exame diagnóstico, o tempo da coleta ou da feitura daquele exame, ou se é a partir do laudo. É tanto que ela criou até uma controvérsia. Eu me lembro bem, quando fomos fazer a portaria, que teria de ser a partir da entrada do doente no hospital para o tratamento, na matrícula do doente. E houve uma controvérsia, inclusive o pessoal lá da assessoria dos deputados, não, é a partir do laudo de diagnóstico. Né? Mas isso não mostra grande problema, não. Mostra simplesmente que, se uma lei não for bem estabelecida, não for execuível, ela cai num limbo, né? Que dá a impressão à população que não se está cuidando de efetivá-la. No caso dos exames, por exemplo, nenhum exame é específico de câncer. Então, o que é este exame? É o exame de imagem? É o exame que é feito a partir de uma biópsia? A partir de uma coleta de punção? Os senhores têm ideia, o diagnóstico do câncer, que é dado principalmente pelo exame histopatológico, tem como um atributo este exame mais de 4.000 códigos da Classificação Internacional de Doenças, mostrando aí a inespecificidade deles. Então, nós consideramos que nesta lei, muitos atos normais, infralegais, já regulamentam e, portanto, concordamos inteiramente com a Tereza de que não necessitaria de regulamentação adicional. E nós vemos também, fazemos o monitoramento, não é? E vemos, por exemplo, no caso do câncer do colo do útero, o laudo citopatológico, a partir da coleta, até em 30 dias, é quase metade de todas as coletas feitas. No histopatológico, beiram os 60% de todas as biópsias e peças operatórias. No caso de mama, em torno de 47%
a mamografia tem um laudo em até 30 dias e a citologia mamária, em mais de 90%, tem o resultado em 30 dias, né? Abaixo de 30 dias. Ou seja, demonstra que o que se precisa fazer não é propriamente criar mais norma, mas é melhorar a agilidade e o acesso aos exames e aos tratamentos. Já a Lei 13.685 de 2018, que é a chamada Lei da Notificação Compulsória do Câncer, é uma lei que nós consideramos altamente equivocada, não é? E demonstramos isso. Todas essas leis tiveram pareceres do Instituto Nacional de Câncer, do próprio Ministério da Saúde, aqui nas nossas áreas técnicas. É uma lei que não procurou saber o que é que estava sendo programado pelo Ministério da Saúde para os sistemas de informação do SUS. Não é? É uma lei, do ponto de vista técnico, muito equivocada, se tratar de notificação compulsória de câncer. Notificação compulsória de câncer não é algo que é estabelecido em todos os países. Os países que adotam esta notificação, no geral, quando muito, têm 10 milhões de habitantes, a maioria tem menos de 5 milhões de habitantes, em que praticamente o seu registro nacional é a própria notificação, né? Ou a notificação é o seu próprio registro nacional. Então, nós temos no SUS praticamente notificação compulsória, porque tudo que é prestado no SUS é preciso ser registrado, inclusive para poder ser pago, né? Não se paga absolutamente nada no SUS se não houver o registro correspondente. Mas o principal motivo de que esta lei não precisa de regulamentação é dado que o SUS tem caminhado no sentido do chamado conjunto mínimo de dados. Nós estamos desde há anos, né, uns 4, 5 anos, cuidando de modificar inteiramente os sistemas de informações nacionais do SUS. Em vez de sistema de informação ambulatorial, sistema de informação hospitalar, centralizados, esses sistemas vão continuar sendo a entrada de registros, mas nós estamos nacionalizando de várias maneiras. Uma delas é o conjunto mínimo de dados, a outra é a Rede Nacional de Dados em Saúde, o outro é o DRG, que são registros de grupos relacionados pelo diagnóstico. Nós já temos à disposição o Conect SUS, que a informação daquele indivíduo já está disponível na atenção primária à saúde, por exemplo, em todos os meios digitais, smartphone, iPad, que trabalhem com a internet. E o que é mais importante, todas essas melhorias, né, esses avanços, integram também a saúde suplementar. Não fica sendo apenas relativos ao SUS. E também incluem todos os eventos em saúde, sejam diagnósticos, sejam terapêuticos, sejam de suporte, não é? 2013 é uma lei para a saúde suplementar, que obriga os planos de seguros de saúde a fornecer medicamentos antineoplásicos por via oral ou de uso contínuo. Por quê? Porque na saúde suplementar, eu estou terminando, na saúde suplementar, a obrigatoriedade sempre existiu desde 1998, com a lei da saúde suplementar, apenas para medicamentos injetáveis e de uso hospitalar. Essa lei tem um alinhamento claro com o desenvolvimento do mercado farmacêutico, que tem evoluído muito para
a apresentação de medicamentos em comprimidos, não é? Porém, é visível também que é muito, muito aplicável este tipo de medicamento à paliação de casos crônicos, não é? E ela também não traz nada de preocupação nem com o monitoramento, nem com os resultados. E já há 2 projetos de lei que não alteram, a complementam, que basta ter o registro na Anvisa. Não precisa de avaliação de tecnologia em saúde, não precisa preço CEMED. Quer dizer, como é que vai ter comercialização se não tem preço? Basta o registro. Não basta o registro. Tem que ter avaliação da tecnologia, tem de ter precificação e tem de ter comercialização. E o outro projeto de lei, que é o 6330 de 2019, que já foi aprovado, reforça a lei para a quimioterapia por via oral, seja no ambulatório, seja na internação, também bastando ter registro na Anvisa. Não importa sequer que ela tenha sido avaliada pela ANS e apenas tenha uma diretriz de utilização. Terminando, existe também uma questão na quimioterapia na saúde suplementar que é de plano antigo. Essas leis deixam de fora os planos antigos, aqueles que foram contratados, até 2 de janeiro de 1999. Com isso, fica a critério, fica a critério do contrato, do que está previsto nos contratos com os planos e seguros de saúde, a resolução do acesso e do direito à quimioterapia por via oral nesses casos. Eu agradeço a atenção e me mantenho à disposição. Muito obrigado, Maria Inês, pela sua fala. E eu vou passar a palavra agora para o nosso terceiro convidado, que é o Dr. José Henrique German. Doutor, o senhor tem 10 minutos para a apresentação e depois a gente parte para o debate. Muito boa tarde. Com muita alegria aí que eu estou participando aqui junto com a Maria Inês, já conhecida nossa lá do Ministério da Saúde, a Tereza Gutierrez, e entendi que depois ainda teremos a deputada Silvia Chagas, e agradecer este convite, deixando aí também um abraço, no intermédio aí do nosso Daniel, deixar um abraço para a Merula, que é uma guerreira e organizadora, uma das organizadoras deste congresso e tem como missão de vida essa questão de atividades voltadas à questão do câncer. Então, muito obrigado nesse sentido. Eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente. Pode passar o próximo, por favor? Eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente e talvez um pouco mais abrangente, mas tentando ver como é que a gente pode entender quais são os diversos papéis que nós temos aqui. E para a regulamentação de uma lei, acho que nós precisamos, antes de tudo, analisar a realidade para a qual ela foi estabelecida. E assim, a gente costuma dizer, a saúde não chegou às pontas, né? Então, vários dos exemplos que a Maria Inês colocou, de certa forma, trazem isso à tona, né? Onde você, às vezes, tem dificuldade de que uma lei possa ser exequível, né? Em função da falta de interferir nesta realidade, né? De conhecer e analisar esta realidade. Porque a lei em si é um mecanismo de atuação que tem como finalidade vir a interferir na realidade, né? Então, este é o papel da lei. A lei é um mecanismo, é uma ferramenta de atuação para se interferir na realidade. É desta forma que nós vamos construindo
no nosso caso aqui, o sistema de saúde, a partir de uma realidade que a gente tem que enfrentar a cada dia. Já quanto ao gestor, parece que a gente obtenha a efetividade na elaboração e cumprimento de uma lei, o que nós precisamos é entender esta realidade. Então, a partir dessa análise que será feita, seja lá, nós, enquanto gestores, temos que entender. Este é o ponto-chave. Até nos processos de comunicação, se a gente não entende, aquele com que a gente está se comunicando também não vai entender aquilo que está acontecendo. E na questão da legislação, isso se repete. Então, o que cabe ao gestor nesse caso, né? Ao legislador cabe legislar, acredito que a esfera federal aqui tem esse papel, além do executivo, mas também de normalizar, e ao gestor, o gestor que é aquele que vai tentar fazer com que essa legislação chegue à ponta, cabe superar os obstáculos, né? E entender que os gargalos devem ser todos mapeados e os fluxos corrigidos. Quando eu falo em fluxo, eu estou falando desde uma questão relacionada à admissão de um paciente numa unidade básica de saúde, quando o diagnóstico dele é uma neoplasia e que ele tem que partir para o nível secundário, talvez até para o nível terciário, para tratamento e diagnóstico e tratamento da sua patologia. Então, nesse entendimento, esses fluxos têm que ser todos azeitados, vamos dizer assim, e corrigidos ao longo do tempo e ao longo de todo este processo. É um processo eternamente em movimento, é um processo vivo que faz com que a estrutura do sistema de saúde tenha que ir se adaptando gradativamente às necessidades, né? Acho que nós temos, fora da questão oncológica, a questão da Covid-19 agora, deste ano, mostrou exatamente isso, né? A necessidade de se estabelecer rapidamente uma resposta da estrutura de saúde, de atendimento à saúde, para fazer frente a uma patologia, que tem uma epidemiologia muito particular, né? Para o usuário, que é aquele que recebe tudo isso, né, você vai observar que, às vezes, a própria condição financeira dele, por exemplo, a locomoção que você tem agora há pouco, às vezes ele tem que ir de um estado para outro. E, às vezes, mesmo dentro da própria cidade, enfim, ele acaba não tendo acesso ao serviço de saúde, mesmo que ele teria acesso normalmente, mas por medo, né, de perder o seu emprego, de interferir no seu absenteísmo dentro da empresa e tudo mais, ele acaba se distanciando e não vai procurar o sistema de saúde também. São poucos casos dessa maneira, mas isso também a gente tem que levar em conta a questão da continuidade do tratamento e dos cuidados paliativos que a gente tem que trabalhar nesse sentido. O próximo, nesse sentido, eu gostaria que o mapeamento de todos esses pontos para a concepção devem ser, de uma determinada lei para uma determinada lei, devem ser estabelecidos a partir das câmaras técnicas. As câmaras técnicas que devem fazer a discussão desses protocolos, lembrando sempre da questão do princípio básico, dos princípios básicos que é a equidade, onde nós temos que atender a todos dentro das suas particularidades e envolver membros da academia, os membros relacionados que estão na atenção primária para aqueles pacientes, a coordenadoria do controle de doenças em cada uma das secretarias, a regulação do Estado e aqui, sem dúvida nenhuma, a regulação do município. É o município, o órgão efetor e efetivo de toda esta ação para com os pacientes. Então, a eles cabe também essa questão da regulação. E a partir daí, junto com a legislação, a partir do momento que você estabelece, elabora e traz isso para dentro da arena, você acaba estabelecendo também as políticas públicas de saúde. No momento em que você for debater a judicialização, que hoje é
é uma realidade no nosso sistema, né? Você tem que envolver essa discussão com outros atores. São a Defensoria Pública, a Procuradoria-Geral do Estado, a Procuradoria-Geral do Município e o Ministério Público. São esses que seriam capazes de fazer as pontes necessárias entre aquele que deveria ter o acesso e deveria fica cerceado desta sua necessidade a partir do momento de uma regulamentação, de uma lei, talvez não esteja contente para o atendimento das suas necessidades. E quando nós formos ver essas leis que foram citadas aqui, a questão dos exames serem realizados até 30 dias após o aparecimento dos sintomas, ou eles chegaram ao sistema de saúde, melhor dizendo assim, pode ser na UBS. Aliás, a maioria das vezes deve ser na UBS, que é um sistema ligado à questão do município, né? Dentro da regulação do município. Ele acaba tendo cerceado tudo isso. Então, esses atores do judiciário, do sistema judiciário, incluindo, inclusive, os tribunais, é que vão estabelecer para ele essa facilitação. E quando isso, nós só vamos ter uma diminuição dos índices de judicialização quando o SUS funcionar da forma como deve ser funcionado, da forma como deve funcionar. Então, é isso que nós temos batalhado, inclusive. Acho que tem um programa bastante amplo aqui, que nós estamos desenvolvendo cada vez mais, que é o acesso ao SUS, que tem como princípio, né, fazer com que o SUS consiga funcionar dentro das necessidades dos pacientes e, com isso, diminuir os índices de judicialização. Nós já diminuímos em mais de 40%, algo que já foi de R$1 bi de reais ao ano. Nós já chegamos a valores bastante, quase pela metade, diminuímos 40% ao longo de 3 anos, através desses mecanismos de ponte, que eu estou chamando aqui, entre as necessidades e os órgãos efetores desta situação. Próximo. Então, para terminar, eu gostaria de deixar esta frase aqui, de que a realidade determina uma boa lei, e não é a lei que determina uma boa realidade. Se nós não tivéssemos, não partimos para uma questão de estruturar o sistema de saúde à medida das necessidades da população, não vai ter lei que resolva essa situação. A lei é norteadora, ela é uma ferramenta, a gente deve se basear e deve cumprir. A lei é lei, lei tem que ser cumprida. Mas, como já foi colocado aqui, as dificuldades que aparecem não é porque a lei talvez seja mal feita, mas sim porque as estruturas que nós colocamos para o sistema de saúde ainda não estão azeitados o suficiente, não estão colaborando o suficiente dentro daquilo que a gente determina, dentro daquilo que a gente gostaria de determinar para a atenção à saúde da população. Acho que agora o Covid mostrou isso bastante claro. O grande vencedor disso que nós passamos durante este ano foi o SUS. Acho que o SUS mostrou-se absolutamente necessário e que, uma vez sendo estabelecido as condições as estruturas do sistema de saúde à medida da necessidade, o SUS passa a ser, então, um sistema de saúde como ele é universal, equitativo e abrangente. Era o que eu tinha a dizer, espero que estou dentro do meu tempo e muito obrigado pelo convite mais uma vez. Parabéns aos demais que falaram antes.
Perfeito, doutor José Henrique. Agradeço demais a fala do senhor. E antes da gente começar o nosso debate, eu tenho 2 recados super rápidos para passar. O primeiro é que vocês que estão assistindo a gente podem comentar no Twitter, no Facebook, né, sobre tudo que está sendo discutido aqui, usando a hashtag Movimento TJCC. Então aí vocês até conseguem acompanhar, né, o debate, o que está todo mundo falando a respeito das apresentações e dos debates. O segundo recado é que no intervalo entre os painéis, vocês podem aproveitar para visitar a área de patrocinadores, o TJCC Social e participar dos desafios e até concorrer a prêmios. Então, enfim, faça o networking ali, entre uma palestra e outra e aproveite, né, essa estrutura que existe além, né, dos nossos debates, das nossas mesas. Bom, recado dado, agora eu vou fazer a minha primeira pergunta. Aproveitando, Tereza, algo que você falou lá no início, né, sobre a importância da participação popular, né, na criação de leis, pressionando, né, os representantes para a regulamentação de leis na saúde. E aí minha pergunta, primeiro para você, depois para os demais participantes, é como é possível criar essa aliança, né, entre poder público e entre sociedade civil para a gente tentar criar leis e regulamentar leis na área de saúde que beneficiem toda a sociedade? A TJCC, por exemplo, é uma entidade que, do meu ponto de vista, poderia fazer esse trabalho e congregar esforços com outras instituições que também atuam em benefício dos pacientes com câncer e se aproximar de deputados. E é um trabalho de gabinete, na verdade, né? Praticamente. Quando você está falando em lei no sentido formal, né? Lei com sanção, a lei ordinária que é sancionada pelo presidente da República. Agora, o Sistema Único de Saúde está aí há 30 anos, né? E o Dr. Jaime, inclusive, foi secretário de Estado da Saúde agora recentemente no estado de São Paulo. E a gente tem outros mecanismos previstos em lei, que é um mecanismo de participação popular dentro do próprio Sistema Único de Saúde, né? Então, quando a gente pensa em SUS exclusivamente, a gente tem os conselhos estaduais de saúde, estaduais e municipais e o nacional, que teriam, né, teriam que ter uma função extremamente relevante, inclusive de definição de política pública de saúde. Infelizmente, o que a gente vê hoje em dia nos conselhos de saúde é um problema seríssimo de governança e até mesmo de você conseguir aprovar deveres mais básicos como o Plano Estadual de Saúde do ano, né? Mas então, no próprio SUS você tem esses mecanismos e, além disso, o que você tem hoje em dia, também com previsão legal, por exemplo, na saúde suplementar, a obrigatoriedade das agências fazerem consultas públicas, fazerem audiências públicas. Então, essas entidades se convergendo e atuando conjuntamente para o mesmo fim, inclusive conversando com essas agências e tudo mais, certamente também ajuda na aprovação de regras infralegais favoráveis aos direitos dos pacientes com câncer, né? E também o que você tem no âmbito do Ministério da Saúde, a Unitec, por exemplo, consultas públicas vagas. O Ministério ainda não tem um processo de edição de portaria tão evidente e tão consolidado de consulta pública como as agências reguladoras Anvisa e ANS já tem, mas pelo que a gente vê, eles têm aumentado, e a Inês pode confirmar, eles têm aumentado o pedido de subsídios cada vez mais. Então, muito provavelmente o que vai acontecer é que a longo prazo o Ministério da Saúde também vai caminhar por isso. Então, acompanhar o processo legislativo e acompanhar as regulamentações das agências reguladoras se organizando como sociedade civil e trazendo contribuições. Muito obrigado, Tereza. Bom, agora eu vou fazer a pergunta para o Dr. José Henrique, ainda sobre a questão da participação social, né, na criação e na regulamentação de leis na área da saúde. O senhor, né, a experiência como secretário, né, de Estado, como se dá isso no âmbito estadual, né, a participação na regulamentação de leis? Como o senhor avalia essa questão e o que poderia ser melhorado nesse quesito? Está me ouvindo? Sim, perfeito. Está me ouvindo? Então, o que nós tivemos enquanto na Secretaria, com relação a esta questão, é a participação popular, né? Foi através das câmaras técnicas, que já não é tão popular, mas sim especializada, e através do Conselho Estadual de Saúde, onde, dentro dessas instâncias,
é que as necessidades apareciam e que nós tínhamos que levar para a Assembleia Legislativa através de um deputado. Isso gerava, às vezes até por iniciativa do próprio deputado, uma auditoria pública, né? uma consulta pública, e depois dessa consulta pública era elaborada a lei. Então, foi isso que eu convivi aí, enquanto secretário, nesse sentido. E acho que tivemos uma das leis mais contundentes que teve aí, foi a questão da escolha do canal de Parque, que foi a partir de uma consulta pública e a partir dessa participação popular se estabeleceu que o canal a forma de parque e a escolha do canal de parque era principalmente relacionada à parturiente, independente da questão técnica, e isso acabou gerando, obviamente, antes, por falta dessa discussão técnica, a interferência da academia. Isso gerou uma série de discussões nesse sentido. Acho que hoje essa realidade mudou, estou falando especificamente com relação a essa lei, e acho que o benefício dessa lei, ao final das contas, ela não tinha sido fácil. Perfeito, Dr. José Henrique. Vou fazer então uma pergunta para Maria Inês. Maria Inês, ainda a gente estava falando com o Dr. José Henrique sobre a participação popular, né, no âmbito estadual. Queria saber no âmbito federal, como que a senhora avalia, né, essa questão da participação popular na regulamentação de leis de saúde, como que é agora e o que pode ser melhorado? Então, eu acho que quanto mais qualificada tecnicamente a proposta de uma lei, melhor ela vai transitar e mais facilmente vai ser regulamentada, se necessário, e operacionalizada. Então, a nossa experiência aqui no Ministério da Saúde, com a participação popular, se faz por meio de 3 mecanismos. O primeiro é o próprio Conselho Nacional de Saúde, que é a representação maior da sociedade. E o Plano Nacional de Saúde, a Política Nacional de Saúde, tudo passa pela discussão com o Conselho. A segunda é a Grande Conferência Nacional de Saúde, que acontece regularmente e que tem uma vastíssima participação popular e que resulta em propostas que são consolidadas pelo Conselho Nacional de Saúde e que terminam sendo discutidas e apresentadas aos respectivos órgãos, e muito discutidas, seja no âmbito do Ministério da Saúde com o Conselho Nacional, como no âmbito dos conselhos estaduais e municipais tripartites, né, que integram a tripartite do SUS. O terceiro mecanismo é o mecanismo da consulta pública. Né? Esta é muito utilizada sempre que há um tema de alguma portaria em que houve uma discussão técnica que não foi assim tão consensual, ou que se apresentaram controvérsias sem um consenso adequado, a própria portaria é posta em consulta pública, que varia dependendo da urgência ou mesmo da complexidade do tema, pode variar de 10 até a 40 dias que aquele tema ou aquele documento ou aquela portaria é posto em consulta pública. Eu acho que a melhoria, mas assim, se você pergunta, André, o que é Daniel, não é? O que pode melhorar muito é ter uma condição técnica qualificada, porque me espanta muito, por exemplo, certas demandas e certas propostas que ferem visivelmente a evidência científica, não é? E até o que os outros países fazem. Nós temos aplicado leis aqui, aprovado leis que simplesmente estão na contramão de qualquer país civilizado.
Ou seja, a base é técnica. E essa técnica vai responder ou não de que maneira resolver aquela necessidade, né? Tão bem posta pelo Dr. Gerro. Perfeito, muito obrigado, Maria Inês. Gostaria de agradecer aos nossos participantes pelas ótimas intervenções e agradecer você também que assistiu, né, o nosso debate. Espero que tenham gostado e peço que, claro, vocês não continuem aí, porque às 17h30 a gente vai ter mais uma leva de palestras e conteúdos para vocês. Perfeito? Muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. André, muito obrigado. Agora sigo aqui dos estúdios do Movimento Juntos contra o Câncer. Eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos que estavam ali no painel. Agradecer a presença da doutora Maria Inês Gadelha, da doutora Tereza, sempre companheira de luta em prol dos direitos das pessoas no SUS. Queria agradecer ao doutor José Henrique, que infelizmente não pôde estar conosco hoje aqui no debate ao vivo, mas deixo aqui nossos cumprimentos. E infelizmente também a deputada Silvia, que não pôde estar conosco hoje, mas aproveito a oportunidade para renovar os nossos votos de estima e consideração a ela. Tudo bom, doutora Tereza? Tudo bom, doutora Maria Inês? Tudo bem, Tiago. Prazer enorme em voltar e revê-la, Tereza, também. Prazer é meu, doutora Maria Inês. Nós temos cerca de 20 minutinhos para conversar, responder as perguntas aqui do público e tirar as dúvidas das pessoas. Eu vou fazer a primeira perguntinha aqui e a gente passa a bola para vocês. Pode ser? Então vamos lá. A primeira pergunta é da Itaciara Monteiro. Ela diz que ela tem uma dúvida que é a de muitos pacientes. Ela fala assim, é sobre um exame chamado PCR. Ela diz assim, embora o PCDT da LMC diga que o exame é obrigatório tanto para o tratamento quanto para o diagnóstico e o acompanhamento da doença, que é a leucemia mieloide crônica, isso acontece com muitas dificuldades na prática. O que fazer para garantir este acesso e fiscalizar o cumprimento do PCDT? Doutora Maria Inês, eu queria que você explicasse para o nosso público de casa o que é esse PCDT e onde está inserido esse exame e como é que a gente poderia desenvolver mecanismos para o cumprimento. Também queria que a doutora Tereza desse a opinião dela sobre o cumprimento de um PCDT, né, que tem um valor muito importante para os tratamentos no Brasil. Bem, Taciara, eu me lembro muito bem, desde o início, quando nós, no SUS, começamos a regulamentar e a orientar o atendimento de doentes com leucemia mieloide crônica. Isso foi em 2001, quando o primeiro protocolo foi feito. Naquela ocasião, o PCR, que é um exame que é feito por cadeia de reação, não é? Enzimática, de reação biológica, então este exame era disponível no Brasil apenas em pouquíssimos centros de pesquisa, não é? E eu me lembro também que o primeiro protocolo previa e regulamentava a utilização da citogenética como sendo o exame para o diagnóstico e o acompanhamento dos pacientes tratados de leucemia mieloide crônica. Não me lembro bem se em 2013 ou 2014 nós fizemos a atualização do protocolo. E como, tanto de criança como de adulto, e como aquela ocasião, o exame de PCR, que é por biologia molecular, não era disseminado no Brasil, nós não poderíamos incluir em um protocolo que é de abrangência nacional como sendo uma obrigatoriedade. Então, passamos para um seguinte piso, do protocolo, que foi manter a citogenética e, caso houvesse a disponibilidade do PCR, que também fosse utilizado.
não dispensando a citogenética, não é? Atualmente, nós estamos com a fase terceira desse processo de atualização, tanto do protocolo da leucemia mieloide crônica de crianças e adolescentes, como também de adulto. O PCR, o exame de ABL, né? BCR-ABL, não é? que se faz por meio deste procedimento diagnóstico, foi analisado pela Conitec, foi recomendado, foi incorporado e nós estamos exatamente no processo administrativo de atualização do protocolo, que também já passou pela Conitec e também já foi recomendada a versão atualizada, e estamos buscando meios de financiar. Não é? Porque normalmente nós trabalhamos com um orçamento que é aprovado no ano anterior. Então, quando ocorre algo que não estava previsto no orçamento, ou que não é possível determinar a fonte financeira daquele custeio, nós temos de verificar de que forma algum remanejamento possa ser feito, não é? Se há dinheiro disponível do ponto de vista financeiro, porque orçamentário não estava previsto, ou então é realmente aguardar o orçamento do próximo ano. Então, é esta situação, sendo que no caso de crianças e adolescentes, nós temos ainda a pendência da atualização do protocolo de regulamentar uma segunda linha terapêutica, né? Porque hoje, o protocolo hoje vigente só adota ainda uma linha terapêutica. Então, resumindo, estamos trabalhando. Não é a única área que está sem cumprimento imediato ou dentro de um prazo confortável. Nós temos hoje na nossa secretaria muitas outras tecnologias recomendadas e que estamos tentando resolver de maneira que, em se pondo na tabela do SUS, é para sempre, até que uma outra norma retire. Então, a responsabilidade é muito grande, principalmente com essa questão de ser algo que vai ficar até que uma outra recomendação queira dizer ou resolva que pode ser excluído. Então, é por isso que demora. Embora para os hospitais, nenhum deles, não é, está impedido, e principalmente os hospitais de natureza pública, que conta com outras fontes de financiamento, os hospitais filantrópicos, que são a maioria no atendimento no SUS, na atenção especializada, também contem com outras fontes de financiamento que não seja só a tabela de procedimentos do SUS. Doutora Marinês, o PCDT ele tem uma força de lei, né? Ele é feito em uma portaria. Então, doutora Tereza, o não cumprimento tem implicações legais? Sim. Se a origem do recurso ela for pública e o hospital ele for vinculado, ele tiver um convênio com o SUS e tiver um protocolo clínico, um protocolo, né, clínico e terapêutico, ele é obrigado a seguir aquele protocolo e aquela diretriz, porque senão depois vem a auditoria do Sistema Único de Saúde e glosa aí esse valor e discute esse pagamento, né? Então, se ela tiver outras fontes de recursos, né, que é o que costuma acontecer, como a doutora Maria Inês já disse, com a maior parte dos atendimentos que são feitos no país, porque os hospitais públicos, eles normalmente têm uma verba que vem do SUS e tem uma verba que vem da saúde suplementar. Então, mas ele, ao atender o paciente SUS, ele teoricamente teria que seguir essas diretrizes que são definidas. E no caso de tratamentos com câncer, é uma aí, né, de atendimento do sistema de saúde que é recheado de protocolos e diretrizes terapêuticas.
Agora, é lógico que se tiver, né, uma demanda desse paciente, tiver aí, ele pode buscar os seus direitos de outra forma, mas teoricamente essas processos, pelo que a gente vê no nosso dia a dia, eles são muito bem instituídos e muito bem discutidos, né? Então, eles não são protocolos normalmente são muito bem fundados, né? Acho que a doutora Marinês tem muito mais experiência nisso do que eu, mas então ela pode sim vir a ser questionada por utilizar um protocolo que não acredito, né, e aprovado. Entendi. É uma questão de ser analisada caso a caso e paciente a paciente. Então, mas muito obrigado por tirar essas dúvidas. Tem mais uma pergunta Tiago, aqui, eu posso da complementar algo, Natália. Tiago? Ela pergunta Não. para nós. Existe uma lei, né, que habilita os estabelecimentos para o tratamento do câncer e institui que eles precisam ter um registro hospitalar de câncer. Entretanto, muitos hospitais não têm. A doutora Marinês citou que usam-se outras ferramentas, né, para poder registrar as informações sobre o câncer. Se os hospitais não cumprem esse requisito de ter esse registro hospitalar de câncer para ser habilitado, o que nós podemos fazer para que eles tenham adesão a esse registro, né? O que o Ministério ou a sociedade civil pode fazer para que essa informação seja registrada no próprio estabelecimento? Ô, Natália, uma das características de qualquer registro é a sua fonte de dados, a sua fonte de informação. O registro hospitalar de câncer tem como única fonte de informação o prontuário médico. Por isso ele é chamado de hospitalar, porque aquele registro vai direito unicamente aos pacientes que são atendidos naquele hospital. Obviamente, se um doente com a mesma doença é atendido em mais de um hospital, ele vai ser encontrado em mais de um registro, não é? E, portanto, não se pode extrapolar o dado de registro hospitalar de câncer como se fosse da cidade, como se fosse do estado, não é? O registro hospitalar de câncer tem uma grande importância também, além de ser dado para medir a qualidade do atendimento daquele hospital, ele serve como fonte, por sua vez, do registro de câncer de base populacional, que também tem outras fontes de dados, os laboratórios, os registros de óbitos, não é? Etc. Então, não é propriamente uma lei, é uma regra que é posta em portaria do Ministério da Saúde, que define os critérios mínimos necessários para aquela habilitação. Né? A habilitação é dada especificamente para que seja feito o tratamento do câncer, em termos cirúrgicos, radioterápicos, quimioterápicos, iodoterápicos e de suporte terapêutico. Ora, quando nós fazemos uma norma, mesmo que seja com critérios mínimos, nem sempre nós vamos achar que naquilo que é o desejo de acontecer, vai acontecer de forma imediata e intempestiva. Entra como um ponto utópico, um ponto aonde se quer chegar futuramente. Os registros hospitalares de câncer estão acontecendo nos grandes hospitais, aqueles que têm grandes números de atendimento. Tanto que nós, no Instituto Nacional de Câncer, do Ministério da Saúde, desenvolvemos todo um processo ao longo dos anos de treinamento, de padronização de fichas, não é? E também um sistema informatizado chamado integrador, que recolhe esses registros todos, os dados e faz análise deles, consolida e faz análise deles. Nós sabemos muito bem
que nem todo hospital pode se sustentar com um registro hospitalar de câncer se ele tem poucos casos, né? Porque tudo na vida tem custo. Estamos aqui no INCA, né, com o INCA lá no Rio de Janeiro, fazendo análise de tudo isso, de tal maneira que possamos observar, como observamos no monitoramento, como tem evoluído esse registro. Não é? Mas, assim, é uma obrigatoriedade, mas não é uma condição sine qua non para funcionar, porque o motivo maior é o doente, é o atendimento do doente. Aquele hospital tem de ter a condição mínima e segurança e qualidade de fazer o atendimento. Nós vamos agregando outros critérios e exigindo adicionais, exatamente para poder ir cumprindo. Você pode notar, Natália, como existe portaria de habilitação de 98, de 2005, de 2014. No ano passado, no final de 2019, nós atualizamos mais uma vez. Por quê? Porque nós vamos acompanhando, não é, as dificuldades e as melhorias e vamos adequando as normas, não é? E também ajustando o patamar, aumentando o patamar para que haja a evolução desejada. Ótimo. Doutora Tereza, tá na portaria, na opinião jurídica, você é uma especialista, caberia à sociedade entrar com algum recurso para obrigar os hospitais a terem esse registro mesmo, porque a doutora Marinês Gadelha falou do CMD, né, o conjunto mínimo de dados, né? Se o hospital não tem o registro, ele fica sem dados para fornecer ao CMD. Então, como, na sua opinião, o que pode ser feito? Só um minuto, doutora, por favor. Parece que o seu áudio teve um probleminha. Só um minutinho que eu não sei. Voltou. Voltou agora. Por favor, pode recomeçar. Depende do tipo de obrigação, né? Saúde, ele é gestor nacional no único de saúde, mas nada impede que as outras, a federação que é composta também pelos Estados Unidos, ponham alguns tipos de registro. Conjunto mínimo de dados, quando a norma foi editada, já faz alguns anos na Comissão Intergestores, né, ele foi um grande ferido, né, de um modo geral, mas ele detalhou tanto, né, a quantidade de dados e dificuldade na sua implementação. Mas, sim, se tem uma obrigação, teoricamente, o Ministério da Saúde, a lei do SUS, ele tem, sim, o poder para regulamentar o serviço de saúde, né? O legislador, então, deu a competência a esse órgão, então o cidadão poderia, sim, vir e pleitear esse registro, né? Agora, como a Maria Inês já disse na fala dela inicial, todos os procedimentos que são o Sistema Único de Saúde, eles já são passíveis de registro, né? Então, tudo que o paciente faz é encaminhado por AIH, por PAC, encaminhado e é fornecido para o Ministério da Saúde. Tanto que hoje em dia, pelo menos o doutor Francisco antes falava, né, que tinha uma situação lá, né, o Ministério em Brasília, em que ele consegue acompanhar todos os procedimentos realizados em todo o país, conforme as contas vão fechando. Então, tudo isso já tem registro. A questão, do meu ponto de vista, é muito mais você conseguir uniformizar essa coleta de informações que hoje em dia já está bem informatizado e uniformizado, né? Do que efetivamente você ter mais um tipo de cadastro, mais um tipo de registro, né? O que vai trazer de benefício para o paciente, efetivamente, no fim das contas, né? O que importa para o paciente, como a Maria Inês disse, é ele ser atendido, né? Então, se ele está tendo esse atendimento, a informação, o Ministério da Saúde ele já tem, por AIHs e pela produção que quem do SUS é obrigado já a informar. Então, ele já consegue levantar com isso. Mas eu acho que a Maria Inês
pode complementar aí se ela está lá, né? Ela conhece muito mais a fundo do que eu, certamente. Obrigado, doutora Tereza. A gente tem um minuto. Posso conhecer, Tereza, mas você é muito perspicaz, não é? E assim, o que eu posso dizer é que o registro hospitalar de câncer tem importância para o hospital e gerar dados para os serviços de câncer de base populacional. Ele não interfere diretamente para o atendimento, não é? E ele mesmo se utiliza daqueles dados que são obrigatoriamente informados no SUS, da PAC e da IH. Então, não tem como o doente ter sido atendido naquele hospital pelo SUS e ele não está registrado nos sistemas nacionais de informação do SUS. O próprio CMD deriva desses sistemas. O CMD é uma forma, o conjunto mínimo de dados é uma forma de, em vez de contar com todos os dados, de fazer um filtro e vir para o âmbito nacional aquele conjunto mínimo de dados que são essenciais para a avaliação epidemiológica e monitoramento da prestação de serviço. Então, resumindo, o registro hospitalar de câncer é um objetivo porque ele é importante como fonte de registros para o serviço de câncer de base populacional e também para o próprio hospital desenvolver, não é, seus meios de dados para pesquisa, não é, para publicação científica, etc. Mas com relação ao doente, ele não altera o atendimento nem os critérios obrigatórios para o atendimento. Doutora Marinês, doutora Tereza, muito obrigado pela participação aqui conosco. A gente está em cima da hora, mas eu queria convidar a todos a continuar assistindo nossos debates, convidar vocês duas também para continuar assistindo. Logo em seguida, nós temos um debate que vai falar sobre a portaria 1399, que é essa portaria que regulamenta os CACONs e NACONs, agora a habilitação. Então, acho que um debate sobre regulamentação pode ser conferido logo em seguida, que teríamos várias pessoas muito especiais para conversar conosco. Mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade. E seguimos juntos nesse trabalho em prol dos pacientes do SUS para melhorar a saúde do nosso país. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. É um enorme prazer aí conhecer a Inês. Merula, um abraço.